meu avô, por exemplo, a pressão média dele era altíssima, né? E aí a minha mãe comentando, e aí só para citar um exemplo mais próximo, né? E para entender também como não está associado só a pessoas com deficiência, né? Como isso atinge a população negra como um todo, né? Essa falta de sensibilização com relação à saúde da população negra, né? Ela já com hipertensão, em repouso absoluto para não ter um ataque cardíaco, né? Esperando uma vaga para conseguir fazer a cirurgia, para fazer o cateterismo, e tomando um monte de medicação para baixar a pressão e às vezes se assustava com o cachorro de madrugada e a pressão já subia, né? E não estava percebendo melhora, né, na, na pressão, né, quando ela tomava os medicamentos, né? E aí foi no médico, o médico aumentou a dose, né? E aí quando ela me falou isso, eu falei, tem alguns estudos que inclusive já dão conta que existem medicações que não servem para pessoas negras por conta de uma questão biológica, de afinamento do sangue, etc e tal, que para pessoas negras tem remédios específicos, entendeu? Só que quem tem que saber isso é o médico, né? Na hora de apresentar a sua receita que remédio que você vai usar, né? E eu lembro, meu avô faleceu tem 2 anos e era esse o contexto dele, né? Ele passou a vida inteira com pressão alta, né? Tomando 3 medicamentos por dia e a pressão não baixava nunca, uma vida inteira, sabe, de sofrimento, porque médicos têm informação, e a informação até mandei para minha mãe. Eu falei, talvez você não entenda tudo que tá, mandei um artigo gigantesco para ela, né? Artigo científico, né, comprovado e tal. Falei, próxima vez que você for no médico, você manda para ele isso aqui, ó. Porque ele tem obrigação de saber essa informação aqui, você não tem obrigação de saber. E uma das coisas que a gente identificou no final do ano passado, através de uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, uma associação médica, foram entender as relações de saúde com cuidadores de pessoas negras com síndrome de Down. Não só negras, eram não brancos, né? Então eram hispânicos, negros, interraciais, mestiços, né? Era isso, né? Todo esse grupo que não era da comunidade da população branca, né? Como eles sentiam o acesso à saúde, né? Como que era dado esse acesso à saúde, né? E é gritante assim a quantidade de informações que tem, né, de famílias e relatos nessa pesquisa, dizendo inclusive isso, né, a gente sente que a gente é idiota quando a gente fala com os médicos, eles tratam a gente como se a gente fosse idiota, né, a gente traz alguma informação que é com base na vivência que a gente tem, que é com base no que nem a Aline comentou, né, ela vai no médico, eu conheço a minha filha faz 2 anos, tem alguma coisa errada aqui, cara, eu não preciso ser médico para saber disso, né, eu tô percebendo que tem alguma coisa errada, e o médico se coloca nesse lugar, a comunidade médica, né, se coloca nesse lugar de soberano, né, supremo do saber, né, e numa arrogância que eu até talvez entendesse não fossem tantos casos de negligência, né, mas é uma arrogância baseada em absolutamente nada, porque o que você precisaria saber sobre informações biológicas das pessoas que você vai atender, e aí lembrando que, né, é um país onde 56% da população é preta e parda, é negra, né, então o mínimo é você estudar para aprender a lidar com esses dois públicos, né? Pessoas brancas e pessoas negras, sem falar dos indígenas ainda, Sim. né? Então, se você faz uma faculdade, 8, 9 anos, sei lá quanto tempo você fica, né? Direcionado só para pessoas brancas, aí você já entende qual que é o tamanho do problema, né? E como isso vai chegar na comunidade com síndrome de Down e de outras deficiências também, né? E aí o mais difícil dessa situação toda é a gente saber que a maioria da população também, por ser pobre, né, por conta da desigualdade, também tem menos estudo, tem menos conhecimento, tem menos condições de filtrar informações, de ler alguma coisa no Google e entender se aquilo faz sentido ou não, né, ou de pesquisar outras fontes para ver o que pode ser verdade ou não, né. Então, essas pessoas chegam nesses serviços de saúde vendidas, né, e acreditando fielmente no que Em o tudo médico está que. dizendo, né? Uhum. Como se ele fosse a fonte do saber de fato, né? O Noah, por sorte, não tem, porque a gente vai questionar sempre, né? Vai achar que tem alguma coisa que está indevida. Não, vê direito isso aqui. Tem certeza disso? Confirma para mim. Por que você acha isso? Né? Eu lembro quando o Noah nasceu, né? Vem a suspeita da síndrome de Down. Por que você está achando que ele tem síndrome de Down? Ah, porque o olhinho, o que mais? Tem mais alguma coisa? Quero que você seja clara, né? E me dê certeza, não vou sair daqui com dúvida, né? Uhum. Aí ela mostra outros elementos, eu ainda fico assim, tá, beleza, né? Ele vai para UTI, mas a gente tem esse sentido de questionar que muita gente não tem. E não é negligência, né? Tem gente que vai querer colocar essa fala como se fosse negligência dos pais. Não, a gente não é obrigado a ter esse conhecimento profundo sobre saúde, né? A gente não é obrigado a isso, né? Tem escolas de medicina, das maiores da América Latina, tá aqui em São Paulo, sabe?
Quer dizer, e aí a gente forma médicos que não atendem essa população. De novo, né, o que eu falei um pouco antes, eu considero cada coisa que eu falo sobre isso gravíssimo, assim, né? É muito grave, é muito pesaroso para as famílias, né? Mas é muito triste para uma sociedade agir dessa forma. Né? A sociedade brasileira tem escolhido agir dessa forma, né? Tem escolhido direcionar atenção, cuidados, afetos, né? Preocupações só para determinados grupos. Né? Então, tempos difíceis. E assim,